A produção do Nolan é absurda. impecável. É absurda. Impecável. Nós falamos da Batcaverna. A Batcaverna também é um set inteiro criado ali. Eu fiquei de cara quando eu vi na produção aquilo lá, mano. E tudo funciona, tá ligado? Quando o Batman aperta um botãozinho e sobe a plataforma quadrada. Aquilo lá sobe de verdade, velho. Tudo funciona naquilo lá. Aquela cachoeira da entrada, quando entra o Batmóvel e depois o Bat, né? Eles chamam de Bat, mas é o Batwing, que é o aviãozinho dele nesse filme. Eles jogam um avião de verdade lá dentro ali. O avião é construído, eles constroem o Batwing do Batman, cara. E faz entrar mesmo com um guindaste atravessando uma cachoeira de verdade, tudo de verdade. Daí a diferença de você ver essa parte analógica toda nos filmes dele, né? Você entende isso quando você vê. Não, o Nolan, nesse sentido, ele é muito bom, cara. Bom, o filme, Bruninho, ele é baseado em 2 HQs. Tem elementos de vários, né? Tem elementos de vários. Mas, obviamente, a queda do morcego, Sim. com a queda do Batman, e o Terra de Ninguém. Terra de Ninguém. Que nos quadrinhos você tem o terremoto isola Gotham do resto dos Estados Unidos, e aí o governo dos Estados Unidos fala assim, olha, quer saber? Vocês se virem. Deixa a galera lá se virar. E a cidade tomada por vilões e tal. Exato. Então, no filme é diferente, né? No filme é um ato terrorista que isola Gotham. Do Bane. O ato terrorista do Bane, exatamente. Que é lá no estádio, inclusive, cena foda. Eles fecham todas as pontes. Eles fecham não, ele detonam, demole, né? só deixa uma aberta. Uma via de comunicação e fala pra eles lá que tem uma bomba atômica. E tem mesmo. Né? E que não pode ter intervenção nenhuma, senão... E o próprio exército americano, ele deixa bem claro, ó, ninguém passa por essa ponte aqui. Aí o exército fala assim, mas você acha que vocês vão conseguir deter 12 milhões de pessoas? Não, nós não, mas vocês vão. Se vocês não deter, se uma pessoa passar por aqui, a gente estoura a bomba. E o próprio exército tem que manter aquele pessoal lá preso, porque senão eles explodem a bomba. E aí você tem um elemento político interessante, porque o Bane reúne um exército de desprivilegiados. Tem os mercenários também, que ele vai convocando, mas tem as pessoas que estavam sofrendo. Acontece também nos quadrinhos isso. Ele começa a reunir, então você tem uma sociedade que, de alguma maneira, acaba criando um buraco negro, um vazio dentro dela, cria um monstro social que ela não consegue mais dar conta, e se você tem alguém que lidera essas pessoas, para bem ou para mal, você gera uma situação dessa. E ele pega os desprivilegiados entre a população e também todos os prisioneiros de Blackgate que foram presos pela Lei Dent, que é aquela lei que foi criada em memória ao heróico Harvey Dent, que morreu no segundo filme, mas que na verdade não morre como herói, morre vilão. E aí você tem um segundo problema, Exato. Que é o Batman, o Gordon, decidindo acobertar o caso Harvey Dent. E 8 anos depois aquilo volta para assombrar. Todo mundo acredita que o Harvey Dent é um herói e não era. E o Gordon fica se remoendo com isso, saca? O Gordon, ele tem o coração no lugar certo. Ele quer falar pro povo que agora que tá tudo limpo, ele quer contar a verdade, tanto que ele chega até a escrever um discurso, mas ele não lê. Depois o discurso é roubado pelo Bane, o Bane revela pro povo tudo aquilo. E tem um diálogo maravilhoso dele com o Blake no filme, que ele fala assim, pô, eu tive alguém, queria que você tivesse também, eu tive alguém que botou as mãos na lama por mim. Foi o Batman. O Batman assumiu a culpa por tudo. Pelos 16 assassinatos que o Harvey Dent fez no filme anterior, pela piração, por ter sequestrado o filho do Gordon e tal. O Batman meteu a mão na lama e levou a culpa de tudo, cara. Né? E se tornou, né, um procurado da justiça. E o Gordon não se conforma com isso daí, né, cara? E ele fala, seria ótimo se o sistema funcionasse certinho, mas não funciona. E por não funcionar, nós tivemos que criar essa mentira. Mas ele e o Batman, por serem muito idôneos, eles meio que não conseguem conviver com essa mentira por tanto tempo. Tanto que o Bruce Wayne se transforma num pária, né? Ele vive, se retira da sociedade, ele não consegue lidar com o que ele fez. Não, ele não consegue lidar com isso. E também tem aquela discussão, né, que até o Alfred fala pra ele até no momento. Você se retirou da sociedade porque você quer ser o Batman e o Batman não tem mais utilidade porque tá tudo na calmaria. Tem o peso da Rachel também. Da morte da Rachel, exatamente. Da morte da Rachel e tal. E o papel dela acaba sendo substituído pela da Mulher Gato. Que no meu entendimento é um dos pontos fracos do filme. Eu gosto da Anne Hathaway. Eu gosto dela também, mas eu acho que ela não é bem desenvolvida. Tem algumas coisas legais, por exemplo, a relação que ela tem com a Jane no filme é a mesma relação que a Selina Kyle tem com a Holly no Batman 1, então tem essa coisa meio materna, ela defender os pobres lá do bairro dela, tudo. Ser um Robin Hood, né? Ser um Robin Hood, mas eu acho ela muito, não sei, cara. Eu gostei dela, cara. Gostei bastante da Anne Hathaway. Diz que ela batalhou muito pelo papel, né? Sim, mano, e ela luta também, essa luta ela que interpreta e tal. Eu gosto da dinâmica dela com o Batman, Bruce Wayne, adoro.
E quem não funcionou pra mim foi a Talia al Ghul. Eu não gosto dessa personagem, porque ela entra no filme, você não suspeita que é a Talia nem nada, ela tá com outro nome. Nos quadrinhos ela é a filha do Ra's al Ghul, no filme é uma coisa, tudo e tal. Só que ela entra pra assumir a direção das empresas Wayne, então ela entra como amiguinha do Bruce, e já no segundo encontro dela com o Bruce, ela beija o Bruce, transa com o Bruce. Não tem nenhuma ligação amorosa construída entre os dois antes. É uma cena que não tem sentido. E por que a Talia faria aquilo? Sendo que ela tá lá justamente pra ferrar ele, pra enganar ele. Por que ela fez aquilo, ali? Ela poderia ter matado ele ali, por exemplo, mas tá certo, ela queria no final mostrar Batman, pro Batman, Gotham sofrendo e tudo. Mas a cena de amor é uma homenagem aos quadrinhos. O Filho do Demônio. Filho do Demônio. Ele quis incluir isso aí pra fazer uma homenagem, parece que é o Filho do Demônio, e no final, não sei, cara, não funcionou. Essa cena, ela funciona como um artifício pro Nolan, pra ele fazer a mesma coisa que ele faz no Batman Begins, que é enganar o público. Enganar, e ele engana. Da primeira vez eu fui enganado. Eu também. Fui enganado de cara, isso eu devo admitir. Mas de cara eu já não tinha gostado desse beijo deles lá. Falei, puta, que nada a ver, por que ela tá dando em cima do cara? Falando ainda sobre a Anne Hathaway, no filme ela é citada simplesmente como The Cat, como The a Cat, gata. a gata. Né? E nos quadrinhos, durante toda a primeira fase da Mulher Gato, ela aparece só como The Cat. Foi mais pra frente que ela passou a ser chamada de Mulher Gato mesmo. O Christian Bale pra mim é o melhor Batman até hoje. Espero que o próximo Batman acerte novamente. E que seja um Batman tão bom quanto foi o Christian Bale. Porque o Christian Bale tomou pra si mesmo a missão de ser Batman, cara. Ele curtia o papel. Depois da trilogia, até tentaram ver se ele voltava, mas ele já não queria mais, já tava em outra pegada. Eu acho que ele conseguiu dar tom pro Bruce Wayne e pro Batman, cara. Ah, mencionando uma história. A única coisa que eu não gosto do Christian Bale é da vozinha que ele faz com os biquinhos assim. Sabe? Ele faz um... Ele parou? A boca dele fica exprimida na máscara assim, cara. Agora, alguns problemas do filme. Eu gosto muito da importância que o Nolan dá para os policiais. O fato deles serem os defensores de verdade da cidade, de Gotham e tal, eles são ilhados nos esgotos lá durante um tempão. Eu gosto da importância e do peso que ele traz para isso. Mas a guerra em si... é muito tosca, cara. Tosca. É bem tosca, porque o Nolan ele queria fazer um filme com muitos extras. Ele fala que ele queria voltar na época, por exemplo, do cinema mudo. Porque o cinema mudo não tinha tanta tecnologia, então tinha que se respaldar em duas coisas. Na construção de toda a cenografia e nos atores e extras. Os filmes de antigamente, como não tinha computador, eram lotados de extras. E ele trouxe muito figurante pra fazer essa cena aí. Tem muita gente ali. Eu vendo nos DVD, você fica de cara, velho, com a operação monstruosa que ele montou pra fazer mais de 1000 pessoas ser bandido e mais de 1000 pessoas ser policial e treinar todo mundo pra eles não ficarem só fazendo assim, pra ter uma luta no mínimo plausível, uma dinâmica e tal. Foi um esquema pega pra capar. Que isso eu respeito no Nolan, sabe? Pô, o cara fez. Mas, cara, a partir do momento que você bota um monte de policial correndo contra bandidos, e lá na frente os bandidos estão tudo com metralhadora, você vê que aquilo ali não tem cabimento. O resto ia sair tudo vazado, ninguém ia ser louco de continuar, tá ligado? E aí, mano, o que ele faz? Aí nos caras continuar, nego depois foda-se as armas e fica assim. Vai pra porrada. Vai pra porrada! Então não tem muito sentido, tá ligado? É que chega a nave do Batman depois pra dar uma força. Não, né? o Batman tá lá a pé, lutando com o Bane no meio da galera. E aí também não tem emoção, porque você sabe que o Batman vai ganhar. O Nolan não conseguiu dar emoção dos dois jeitos. Aliás, o fim do Bane é terrível, achei terrível. Que ele tava a matar o Batman lá e vem a Mulher Gato, dá um tiro de moto, acabou o Bane. Foda-se o Bane, morreu o Bane. Achei tosco o final pra um vilão tão bem construído ao longo do filme inteiro, aí termina daquele jeito. No finzinho ele parece que ele vira só um capanga da Marion Cotillard. Exatamente, né? Que tudo era plano dela. Tudo era plano dela. Tudo plano dela, tudo bem, ela ser. Ela foi a cabeça, tudo bem, mas o Bane não era só um pau mandado, ele também tinha muita importância naquele plano, no final das contas. Ele é reduzido a um capanga. A um capanga, não. Eu não gosto disso. Não a um cara que. Porra, se o plano da Talia deu certo é porque tinha o Bane lá à frente pra conquistar todo o carisma daqueles mercenários que davam a vida pelo plano, saca? Aquilo tudo muito era influência do Bane. O Bane era um puta personagem que tem um final muito tosco, né? E essa ceninha aí é muito paia, como quase todas as outras cenas de luta do filme. Tem um momento do filme em que a Mulher Gato tá com um dos caras, um dos empresários, filho da puta lá, que é o dono das empresas de cimento que vai plantar explosivo pra todo lado em nome do Bane. Ela pega o cara e os capangas vêm tudo armado pra cima dela. E o Batman tá escondido e fala assim, eles não vão pegar leve com você não. E desce e começa a ajudar na porrada. No telhado, né? Os capangas abandonam as armas também, vão tudo na porrada.
E é uma porradaria muito tosca, tá pra ver o Batman passando a mão assim, ó, e os caras se jogando pra trás sem nem receber a pancada, saca? Bagunçadíssimas cenas de luta assim. Então isso é o grande ponto fraco do filme. As cenas de luta. O Nolan não sabe muito dirigir cena de luta não, Ale. Concordo. E aí ele quis dar um grau grandiosíssimo e pecou, né, nesse excesso. Muita gente reclama sobre a maneira como o Bruce Wayne entra e sai de Gotham quando tá tudo sitiado. É tosquíssimo também, Ale. Vamos falar a verdade? Aquele poço, onde é que fica aquele poço? Deve ficar, sei lá, no Oriente Médio, lá perto de onde era o Ra's al Ghul. Uzbequistão, sei lá onde fica. Então, é muito longe, cara. O Bane derrota o Batman, leva ele até o poço, deixa ele no poço e volta pra Gotham. Como é que ele fez isso tão assim, de um dia pro outro, Ale? Me fala um negócio desse. Na verdade, é que o filme ele não gerencia direito a passagem do tempo. Exato. Porque foram meses. Você entende que foram meses? Não, foram. Tanto que ele fala que vai demorar 5 meses pra alguma explodir. E quando na luta final tá faltando 8 horas. Então você fica meio perdido nessa coisa da passagem do tempo. Exatamente. E o Bruce Wayne perdeu todos os recursos dele. Alguém como Bruce Wayne, obviamente, tem recursos escondidos. Mas isso não é citado no filme. Não. Né? Então tem como que é ser que ele subentendido. volta e se todas as pontes estão quebradas? Todas as pontes estão destruídas. Uma delas está guardada pelo exército. E o lago está congelado de modo que se você andar, você cai e morre. Tanto que eles condenam as pessoas ao exílio e fazem caminhar no gelo até cair. Como é que ele entrou naquela cidade? Ele é o Batman. E como é que ele... você tem que gritar isso, ele é o Batman. E ele entra e já acha a Selina Kyle muito rápido, cara. Ele pega a Selina Kyle no momento lá. E depois de ela ter traído ele, né, e fudido com a vida dele, ele confia nela de novo. Acho que é a segunda ou terceira vez que ele dá um voto de confiança pra ela, tá ligado? Só que dessa vez ele não se fode, que ela realmente ajuda, tal, e fala que ele sentiu que ela ainda tem algo de bom. E aí tem um outro lance que o Nolan é foda por querer fazer o filme em sentido realista. Gosto dessa pegada que ele quis dar. Diferente, na época inovadora, tal. Só que ele peca, né, porque ele quer dar tanta realidade ao filme que ao mesmo tempo... Algumas cenas não são nada reais, e aí te tira do filme. Por exemplo, bobeira minha. Uma hora o Batman acende o símbolo dele. Ele bota fogo lá no negócio que sobe lá na puta que pariu e pega fogo. Pra cidade inteira ver pra cidade inteira ver que ele morreu. Mas o Bruce Wayne tava sem o Alfred, sem nenhum recurso, sendo procurado, sem ninguém. Como é que ele subiu lá? Passou álcool e tudo, sozinho. Espirrou a gasolina sozinho e tal. E por que ele fez isso? Sendo que o tempo tava correndo pra caralho pra matar a bomba? Mas no geral, o filme é da hora, Lê. Não dá pra dizer que da não hora. é. Tem defeito? Tem, mas não é ruim. Eu gostaria de um fechamento no nível do segundo. Eu gostaria disso. Não, o do segundo é impecável. O segundo é impecável, não tem o que falar, cara. Então é isso que eu falei, que o Nolan devia ter tanta coisa pra ver. O caminhão é de verdade, a perseguição é de verdade, o caminhão... que a Talia Tai que cai de uma pista pra outra é jogado de verdade lá embaixo. Tudo acontece. As bombas ali, as bombas explodindo em Gotham explodiram de verdade, tá ligado? Aquela cena que o Blake tá de carro e tá explosão pra todo lado é de verdade. O estádio ali explode de verdade, cara. Eu fiquei abismado. Ele pegou um estádio de verdade, botou um segundo chão de grama sobre a grama original, convocou acho que mais de 10 mil moradores de Pittsburgh pra ir lá pro estádio, espalhou eles no estádio inteiro, pra depois recriar o CG no meio deles e não parecer tosco, tinha gente de verdade em cada ponto, espalhou bomba, deixou buracos já nesse segundo gramado construído, e conforme ia explodindo a bomba e os jogadores de futebol americano iam caindo, os caras só iam pulando no buraco, então parecia que eles estavam caindo, e depois no CG ele fez o chão desabar. É muita coisa pra olhar ao mesmo tempo. Meu e Deus. tem que filmar de todos os ângulos possíveis, porque é uma operação que você dá pra fazer de uma vez. Então, ele no meio de todas essas operações, ele se perde em pequenos detalhes.